Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula continuamos a resolver exercícios sobre a reta. Então, exercício 46, calcule o valor de k para que as retas r, kx mais 12y menos 6 igual a 0 e s, 3x mais ky menos 3 igual a 0, sejam paralelas. Bom, para que elas sejam paralelas, nós vamos usar essa condição, tá? Que nós temos uma aula em que a gente vê as posições relativas de retas. Tá? Então, A1, B1 e C1 são os coeficientes aqui da primeira reta aqui, tá? Seria a R, BR, CR, né? É o K, o 12 e o menos 6, respectivamente. E a 2, B2, C2 é o 3, o K e o menos 3. Então, o que deve acontecer? O A1 está para 2, assim como o B1 está para B2. Quer dizer, tem que formar uma proporção entre A1 está para A2, assim como B1 está para B2. Tem que formar uma proporção. Daí tem que ser diferente de C1 sobre C2. Porque se for tudo igual, as retas são coincidentes. E nós queremos aqui que elas sejam paralelas, separadas, não uma em cima da outra. Essa é a ideia. Então eles não podem ser coincidentes aqui. Tá? Então vamos substituir. Tá? Então primeiro nós vamos pegar aqui essa igualdade aqui para calcular o valor do K. E depois nós vamos ver se o valor do K qual o que serve para que seja desigual aqui. Tá? Então, o A1 e o B1 é K12, K12. E o A2 e B2 é 13K, 13K. Então, faço produto dos extremos, produto dos meios. K vezes K dá K ao quadrado, 3 vezes 12, 36. E K é mais ou menos a raiz de 36, que vai ser mais ou menos 6. Então, nós temos dois valores para o K. Então, vamos ver se os dois servem. Então, agora eu vou testar junto com o C1 sobre C2 aqui. Tá? Então, se K é igual a 6, então nós vamos substituir aqui o K aqui por 6, tá? E igualar com o C1 e C2. O C1 é menos 6 e o C2 é menos 3. Tá? Então, aqui fica K sobre o 6 sobre 3 mais 12 sobre 6, que é o K. Tem que ser diferente de menos 6 sobre menos 3. Então, 6 dividido por 3 aqui é 2, 12 dividido por 6 é 2 e menos 6 dividido por menos 3 é 2. Tá? Como aqui tem que ser diferente, né, veja que deu igual, deu tudo igual, não é diferente. Então, essa relação que a gente tem aqui é falsa. Logo, o K igual a 6 não serve, porque se o K for igual a 6, as duas retas são coincidentes. Tá? E a gente quer que elas sejam paralelas, não esse caso particular. Então vamos pegar agora com K igual a menos 6. Então vamos substituir o K aqui por menos 6 e aqui por menos 6. Então fica menos 6 dividido por 3, tá? É menos 2. 12 dividido por menos 6 é menos 2. E menos 6 dividido por menos 3 é mais 2. Então veja que agora deu diferente, que é isso que a gente quer. Os dois primeiros iguais e aqui diferente. Então isso é verdadeiro. Logo, para serem paralelas, o K tem que ser igual a menos 6. Barbadinha. 47. Determinar a equação da reta R, que passa pelo ponto P3 menos 5 e que faz um ângulo de 45 graus com a reta S determinada pelos pontos A, 4 menos 2 e B menos 6, 3. Então veja, eu quero a equação da reta que passa por esse ponto e faz um ângulo de 45 graus com a reta determinada por esses dois pontos. Tá? Então vamos calcular o coeficiente angular da reta S. Tá? Porque está envolvendo ângulo aqui entre retas. Né? E lembro que a fórmula que calcula ângulo entre retas precisa do coeficiente angular. Então, a reta determinada por esses dois pontos vai ter o coeficiente angular ms, né, variação do y e variação do x. 3 menos menos 2 dá 3 mais 2, e menos 6 menos 4, né, menos 6 menos 4. Então, o m dá S, 3 mais 2 dá 5, menos 6 com menos 4 dá menos 10. Simplificando, o m dá S é menos 1 meio. Tá? Agora nós vamos aplicar a forma da tangente. Tangente do ângulo é o módulo de mr menos ms sobre 1 mais mr ms. Tá? Veja que eu quero que a reta R eu quero a equação da reta R que passa por esse ponto e faz um ângulo de 45 graus com a reta S determinada aqui. A reta S tem o m da S é menos 1 meio. Então o m da S eu tenho. O que está me faltando é o m da R aqui, tá? Que passa por esse ponto. Tá? E eu tenho o ângulo. Tangente aqui eu tenho,
Tá? O ms eu tenho, só me falta o mr. Tá? Então, ó, tangente de 45 graus é igual a mr, né? mr menos o ms, menos 1 meio, entre parênteses, e 1 mais mr vezes menos 1 meio. Veja que eu tirei do módulo porque o ângulo é 45 graus, ele é menor que 90 graus. Tá? Então vai dar positivo aqui. Tá? Então eu já sei que isso aqui vai dar positivo. E a tangente de 45 graus é 1. Ó. Tá? Então 1 é igual a m com menos aqui vai dar mais, ó, mr mais 1 meio. E aqui mr vezes menos 1 meio fica menos mr sobre 2. Ó. 1 menos mr sobre 2. Aí faz produto dos meios extremos. Ó, tá? Aqui tem 1 aqui embaixo. 1 vezes mr mais 1 meio fica mr mais 1 meio. E 1 vezes 1 menos mr sobre 2 fica 1 menos mr sobre 2. Tá? Aí o que tem mr para um lado, que não tem para o outro, eu tiro o mínimo aqui. Tá? Aí eu tirei o mínimo, ó, tá? Tiro o mínimo de tudo, que é 2. 2 dividido por 1 aqui é 2, vezes mr dá 2mr. 2 por 2 dá 1, vezes 1 dá 1. 2 dividido por 1 aqui embaixo é 2, vezes 1 dá 2. 2 por 2 dá 1, 1 vezes menos mr, menos mr. Aí junta os m's aqui, ó. Tá? Então vai ficar 2mr mais mr igual a 2 menos 1. E aqui elimina. Aqui vai ficar 3mr, 2 menos 1 é 1. Ou seja, mr é 1/3. Tá? Então agora, né, nós temos o coeficiente angular da reta R e ela passa por esse ponto. Então vamos usar a equação da reta por um ponto, ó, a barbadinha. Tá? Então vai ficar y menos y0, y menos o menos 5 lá, que vai ficar mais 5, igual ao mr, que é 1/3, que multiplica x menos o x0, x menos 3. Tá? Então aqui, ó, o 3, que é denominador comum, aqui vai multiplicar lá, fica 3y mais 15, igual a 1 vezes x menos 3, que é x menos 3. Tá? E aí, vou igualar a zero para transformar na forma geral, ó, x menos 3, aí vai ficar menos 3y e menos 15. É como se eu passasse esses dois termos para a direita. Né? E aí, reduzindo os termos aqui, ó, tá? Fica x menos 3y e menos 3 menos 15 dá menos 18, igual a zero. Barbadinha. Exercício 48. Ó. Os pontos A13, B61 e C46 são vértices de um triângulo. Classifique esse triângulo em relação aos lados e em relação aos ângulos. Tá? Isso aqui teve uma aula aí que a gente já fez um exercício como esse. Tá? Então eu tenho um triângulo ABC. E eu quero saber em relação aos lados, como é que ele é. Quer dizer, se ele é um triângulo equilátero, escaleno ou isósceles. Equilátero, ele tem os 3 lados com a mesma medida. Isósceles, ele tem 2 lados com a mesma medida. E escaleno, ele tem os 3 lados com medidas diferentes. E em relação ao ângulo, ele pode ser triângulo retângulo, tem um ângulo de 90 graus. Um triângulo acutângulo, tem os 3 ângulos menores que 90 graus, ou um triângulo obtusângulo, onde tem um ângulo maior que 90. Então, primeiro vamos ver em relação aos lados. Em relação aos lados, eu tenho que comparar o tamanho dos lados. Então, para calcular o tamanho dos lados, eu vou ver a distância de um ponto ao outro, de um vértice ao outro. Tá? Então, vamos ver o lado AB. Ó. Lado AB vai ser a distância de A até B. Então, aplico a forma da distância, ó, variação do x, variação do y. Então, entre A e B aqui, ó, então 6 menos 1 ao quadrado e 1 menos 3. Tá? 6 menos 1 é 5, ao quadrado dá 25. 1 menos 3 é menos 2, ao quadrado dá 4. Isso vai dar raiz de 29. Deixa assim. Tá? Eu só quero comparar. Lado AC. Então, esse lado AC aqui, ó. Então, A com C, ó, variação do x, ó, 4 menos 1, ó, 4 menos 1 ao quadrado, e variação do y, 6 menos 3, ó, 6 menos 3 ao quadrado. 4 menos 1 é 3, ao quadrado 9, 6 menos 3 é 3, ao quadrado 9, então isso vai dar raiz de 18. Barbadinha. Agora falta o lado BC aqui, ó, tá? B a C. Então, variação do x, ó, tá? 4 menos 6, ó, 4 menos 6 ao quadrado, e 6 menos 1, variação do y. Tá? Aqui 4 menos 6 é menos 2, ao quadrado dá 4. 6 menos 1 é 5, ao quadrado dá 25. E aqui dá raiz de 29. Então,
Então, comparando, veja que eu tenho dois lados com a mesma medida, o AB aqui, ó, tá? E o BC, ó. Claro que o meu desenho aqui não está proporcional, porque eu desenhei antes de calcular, né? Foi só para a gente, né, verificar não se perder com os vértices aqui. Tá? Então, como ele tem dois lados com a mesma medida, tá? O triângulo é isósceles. Barbadinha. E agora, quanto aos ângulos. Tá? Bom, quanto aos ângulos, ele tem que ser ou um triângulo retângulo, o acutângulo ou obtusângulo. Então, a gente começa a analisar pelo retângulo. Para ser triângulo retângulo, ele tem que formar ângulo de 90, ele vai ter dois catetos e hipotenusa. Tá? E o maior lado de um triângulo é sempre a hipotenusa. Tá? Então, ela tem o maior lado. Um lado vai ser o maior, os outros dois vão ser menores. Mas veja que aqui o que eu tenho? Eu tenho dois lados do mesmo tamanho, e são os lados maiores. Raiz de 29 é maior que raiz de 18. Então, esse triângulo nunca pode ser retângulo. Tá? E nunca poderá ser também obtusângulo. Tá? Ele é isósceles aqui. Tá? Então, ele é isósceles, os dois lados aqui ó, são maiores aqui. Tá? E o lado menor, que seria a base, a base é menor que esses dois. Tá? Logo, né, ele é um triângulo, né, como os lados com a mesma medida são maiores, o triângulo é acutângulo, os três ângulos são menores que 90. Tá? Porque se tiver um ângulo maior que 90, o lado diferente deveria ser maior que esses dois, tá? Que são iguais. Então não tem como ser. Tá? Barbadinha. 49. Os pontos A29, B14 e C82 são os vértices de um triângulo. Mostre que o segmento que une os pontos médios dos lados BC e AC é paralelo ao lado AB. Bom, isso aqui, né, é uma propriedade aqui que a gente tem no triângulo, tá? Que a gente já usou num exercício aqui no nosso estudo sobre a reta. Tá? Então, eu tenho os vértices, né, dado pelos pontos, e eu quero mostrar, é para mostrar que o segmento que une os pontos médios dos lados BC e AC é paralelo ao lado AB. Tá? Então, quando eu tenho um triângulo, tá? O segmento que une os pontos médios de dois lados é paralelo ao terceiro lado. É isso que diz. Tá? Então, vamos desenhar o triângulo. Tá? O ponto A é 2,9, ó. 2,9 lá, o B é 1,4, 1,4 e o C é 8,2. Então, eu tenho aqui o triângulo. Tá? Então, é para mostrar que o segmento que une os pontos médios dos lados BC, ó, BC e AC, então o segmento que une os pontos médios, né, vai ter um ponto médio aqui e um ponto médio aqui, vai ter um segmento. Esse segmento é paralelo ao AB aqui. Ó, tá? Então, o que a gente vai fazer? Tá? Nós vamos, se é para ser paralelo, a reta suporte desses lados tem que ter mesmo coeficiente angular. Não é isso? Então, nós vamos achar a reta suporte que passa pelo AB e a reta suporte que passa pelos pontos médios e vamos comparar os coeficientes angulares. Mas para isso eu tenho que calcular os pontos médios. Né? Então, ó, ponto médio é a média dos x e do y. Então, ponto médio do lado BC, ó, do lado BC. Então, aqui BC ó, é 1 mais 8 aqui sobre 2, ó, tá? E 4 mais 2 sobre 2. Então, 9 sobre 2 e 4 mais 6. 4 mais 2 é 6, dividido por 2 é 3. Então, esse ponto aqui ó, tá? É o ponto P aqui. Ó, tá? Então, esse ponto P é 9,5, 4,5 aqui, ó, 4,5 e 3. Ó, tá? Esse é um ponto médio. Agora, o ponto médio do AC, ó, aqui do AC. Tá? Então, do A e do C. Ó. Então, ó, 2 mais 8, ó, 2 mais 8 sobre 2 e 9 mais 2 sobre 2. Tá? 2 mais 8 é 10 sobre 2 dá 5. 9 mais 2 dá 11 sobre 2 dá 11,5. Esse é o ponto Q aqui. Ó. Tá? Veja que eu tenho o x é 5 aqui, ó, x é 5 e 11,5 é 5,5 aqui, ó, 5,5. Tá? E aí eu tenho esse segmento aqui, ó, segmento PQ. Tá? Então, né, esse segmento PQ ele é paralelo a esse lado aqui. Se eu pegasse esse ponto médio com o ponto médio daqui, traçasse, né, o segmento aqui, esse segmento aqui ele é paralelo ao BC. Tá?
Então vai ser sempre assim. E se eu pegar o segmento de P até o ponto médio daqui, esse segmento ele é paralelo a esse. Tá? Então isso sempre acontece no triângulo. Tá? Então agora vamos mostrar. Então vamos calcular, né, os coeficientes angulares. Né? Então o coeficiente angular do PQ, ó, coeficiente angular daqui, ó, da reta suporte que passa aqui. Tá? Então vai ser ó, PQ, ó, de P aqui. Tá? Variação do Y, ó, 11 meios menos 3, e variação do X, 5 menos 9 meios. Tá? Tiro o mínimo aqui, que é 2. 2 por 2 dá 1, vezes 11 dá 11. 2 por 1 dá 2, vezes 3 dá 6. Aqui o mínimo também é 2. 2 por 1 dá 2, vezes 5, 10. 2 por 2 dá 1, vezes 9, 9. E aqui vai dar 11 menos 6 dá 5 meios. 10 menos 9 dá 1 meio. E aqui conserva a primeira, que é 5 meios, e multiplica pelo inverso, aqui 2 sobre 1. O 2 vai cancelar aqui, tá? E vai ficar 5. Então, o coeficiente angular da reta suporte que passa pelo segmento PQ é 5. Agora vamos já achar o coeficiente angular da reta suporte do AB aqui, ó. Tá? Então, AB. Tá? Então, vai ficar 4 menos 9. Tá? O AB aqui, ó. Variação do Y, 4 menos 9. E variação do X, 1 menos 2. Ó. 4 menos 9 e 1 menos 2. Aqui vai dar menos 5 e aqui vai dar menos 1. E menos 5 sobre menos 1 também é 5. Então, como os coeficientes angulares são iguais, é porque a reta suporte aqui, que passa pelo PQ, é paralela à reta suporte que passa pelo AB. Logo, esse segmento aqui é paralelo a esse. Tá? Barbadinha. Tá? Como os coeficientes angulares são iguais, os segmentos são paralelos. Tá? Então, mostramos que realmente eles são paralelos. Barbadinha. 50. Uma das diagonais de um quadrado está contida na reta x mais y igual a 5. Um dos vértices do quadrado é o ponto 1, 1. Determina as coordenadas dos outros vértices. Bom, esse exercício aqui a gente faz pelo gráfico. Não tem cálculo para fazer. Tá? Então vamos lá para o gráfico. Vamos desenhar a reta x mais y igual a 5. Tá? Se o x é 0, o y é 5. Então ela vai cortar aqui no 5. Ó. E se o y é 0, o x é 5. Vai cortar no 5 aqui embaixo. Ó. Tá? A reta x mais y igual a 5. Está aqui. Ó. Ela corta aqui no 5 e no 5 aqui. E tem, então, tá? Ele diz que a diagonal do quadrado está contida nessa reta diagonal. Tá? E um dos vértices do quadrado é o ponto 1, 1. Ó. Ponto 1, 1 é um dos vértices. Tá? Então eu tenho que formar um quadrado em que um dos vértices é esse aqui e essa reta aqui é a diagonal. Então veja que está bem aqui, ó, certinho aqui o nosso quadrado. Ó. Veja lá, né, aqui e aqui. Ó, tá? Então o nosso quadrado. Bem, tá? E aqui eu tenho a diagonal. Tá? Então é só observar no gráfico. Então quem são os pontos? Né? O 1, 4 aqui, ó, 1, 4, tá? O 4, 1, né? O 4, 1 aqui, aliás, aqui embaixo, ó, o 4, 1 e o 4, 4. Tá? O 1 a gente já tinha no problema. Tá? Então veja, ó, formando um quadrado aqui, ó, barbadinha. Tá? Então inscreva-se no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, né? E divulga para os colegas, né, amigos, nosso canal.